Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, confira a se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Eu tenho certeza que você já viu o Luffy perdido em algum episódio de Rockford, ou até mesmo uma referência que só os antigos reconheceriam. Céu, quem eles pensam que acha que somos? Capitão Cafena? Qual a dificuldade de colocar uma boa referência desse século? E olha que eu tive que dar uma pesquisada, só para não falar besteira aqui. E falando de falar besteira, os mesmos jogadores de Rockford, Torvus e Raven atuam jogar toda a história para o céu, mudando completamente por nada. Estou falando dela mesma, Ankama, criadora e dona de tudo que nós gostamos de falar aqui. E algo que ela ama mudar são os Heliotropes. Eu tenho certeza que você já se perguntou sobre o que são os Heliotropes, ou ficou curioso de algum costume da raça dos Heliotropes, que apareceu muitas vezes em algum momento da série ou até mesmo no mangá. E por algum motivo foi mudado muita coisa na quarta temporada, jogando muita coisa canônica fora, fazendo assim ficar uma confusão entre essa raça. Então vou dar uma bela explicação do que aconteceu com os Heliotropes, principalmente com a história deles. Não esquecendo de hypar, porque fazer essa bagaça deu muito trabalho, porque isso ajuda muito com o nosso esforço e com o alcance do canal. Também não esquecendo de comentar para nos ajudar com o engajamento. E deixe seu like se você, por acaso, gostou do vídeo. Então, sem muita enrolação, bora logo peça pra caça. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao engajamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskrit, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem aparece na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Aqueles que conheciam os Heliotropes sabiam que seu nascimento ocorreu depois de um encontro da deusa Heliotrope e o grande dragão. Uma feita se inicia da vida da criação e o outro feita com a inicia do caos de destruição. Nisso, os dois se apaixonaram e começaram uma dança cósmica, fazendo o nascimento de todos os seres vivos no mundo, como deuses, outros planetas e galácticas. Porém, tudo isso mudou, porque a deusa Heliotrope não é mais a deusa da vida, mas sim a deusa dos portais, fazendo muita coisa canônica sair para os ais. Lembra na segunda temporada, Rockford, quando Ruby capturou todos da Irmandade Torvus e Ruby tentou roubar a sombra do Yuko? Então, ele não conseguiu porque Yuko é um ser feito de vida, sem possibilidade de corrupção. Mas agora, não mais. A desculpa vai ser o quê? Ele é filho da deusa dos portais? Ha, sacanagem comigo. Sacanagem! A nova história é assim. Estava lá a deusa Heliotrope, a deusa dos portais, com os 10 deuses primordiais. Lá tinha todos os ginais, menos a deusa Sacra e a deusa Pantawa. Nisso, um momento, a deusa Heliotrope sai para se aventurar no desconhecido. Ela encontra um dragão feito de necessidades. Nisso é engravida dele e nasce 6 Torvus Heliotropes. Torvus feito com a energia dos portais e com a energia destrutiva dos dragões. Nisso a deusa Heliotrope esconde seus filhos no planeta ensolado, para que os deuses primordiais não encontrem. Porque tinha uma regra que nenhum deus poderia obedecer, que nenhum deus poderia mexer no equilíbrio de poder da divindade estabelecidas. E como a deusa Heliotrope teve seus bebês, os bebês eram um perigo para a ordem do equilíbrio do universo Cosmac. Nisso, a deusa, antes de esconder os Heliotropes originais junto com seus dragões gêmeos, tirou sua divindade e colocou neles nos seus Torvus Heliotropes, para que os deuses nunca os encontrarem. Depois disso, a deusa Heliotrope foi capturada pelos outros deuses. Ela foi jogada através de uma outra dimensão, pelo um portal, uma dimensão dos mortos, no mundo do Necromundo. E nisso, como uma deusa dos portais foi jogada fora para um portal que nem é a tela. Nisso, não quero nem mais falar tela, porque esse tipo de
deuses do portal caem em um portal. Aqui nós temos dois momentos que fazem uma colisão entre o que nós sabemos, até que foi confirmado no mangá, e outra que foi mostrada para nós depois da terceira temporada, OVA ou Oppo passar pelo Eliacupo. E finalmente na quarta temporada, Rakfu. Mas bem, vamos lá. Os 12 Heliotropes originais são os únicos que são imortais. Eles podem voltar à vida quantas vezes for necessário, através dos seus Tofos e Heliotropes. Lógico, só quando os dois gêmeos, Heliotrope e Dragão originais, estiverem nos seus Tofos designados para voltar à vida, e se tiverem carregado seus Tofos com energia Rakfu para isso acontecer. Nisso, os Heliotropes originais lideram a raça Heliotrope com um conselho dos 12, separado em duas frentes, que criavam as regras e as leis e os que cuidavam para mantê-las. Nisso, temos 3 personagens que foram, acima de todos, os mais importantes. O primeiro, Kyuubi, como a voz mais forte de todas. Tem o conhecimento de toda a existência dos Heliotropes em sua mente. Segundo, Chip, como o Heliotrope mais poderoso e além entre todos os Heliotropes, o rei entre os reis, mais sábio, e por fim, Nora, como a próxima da linhagem, para ser a próxima deusa Heliotrope. Mas nisso aqui temos algumas alterações do novo acontecimentos da série. Então, para começar com ele, Kyuubi. Ele sim, foi o único que não mencionou na história, diante do K-pop, porque ele é gay. Essa foi uma surpresa até para mim no tempo. Foi um algo bem cholas. Do nada, essa informação. Ou é aquele papo de lacração? Tá, mas em geral, Kyuubi é nada mais do que aquele que é um backup dos Heliotropes, carregando com a maldição da imortalidade. Mas somente na mente dele. Ele sempre volta à vida, mas com a mesma memória. Só para imaginar como isso pode ser intenso, é só pensar no caso do Avatar. Ele sempre encarna para tentar resolver os problemas, mas já imaginou se ele nunca se esquecesse, em cada encarnação ele nunca esquecer. Isso muda completamente sua vida, sendo tudo um extremo tédio, agonia e depressão, pois está completamente preso em um mundo que ele conhece, que se repete cada vez mais, e que ele nunca conseguia escapar, em um tormento sem fim. Segundo, Chip, o lendário Heliotrope. Na teoria, ele foi morto na invasão dos Mecasmos para salvar uma criança Heliotrope. Ele também foi causado pela guerra entre os Mecasmos, roubando o coração do Okonex, o Mecasmo mais novo entre os Mecasmos. E foi o Chip, junto com o Kohan Kolanka, que fizeram o coração do Okonex se tornar o Eliacupo. Tudo num plano que Kyuubi, para usar seu poder, vai conseguir fugir do planeta da Six Lake. Mas no jogo Slant Rakfu, nós vimos isso, principalmente como tudo o que se passou no jogo, onde Nora é a personagem principal. E no fim do jogo, Nora ela está no mundo dos 12, onde ela se destrói junto com o Okonex e leva uma parte do planeta. Nisso, Krukol já está velho e com seu irmão no Tofos Ébano Heliotrope em suas mãos. Mas em todo caso, na OVA do Rakfu, joga todo o jogo da Nora pelos céus. Como tudo o que aconteceu no Slant Rakfu foi só um jogo filler, em vez de um jogo canônico. Depois da terceira temporada Rakfu, existe um Rakfu OVA, ou Oppo passar pelo Eliacupo. Mostra que Chip estava vivo e ainda no mundo dos 12, junto com Krukol. E olha que Krukol ainda estava jovem. E Chip está completamente vivo. E um estado bem diferente que ele sempre apareceu. O Feato Oppo Patato Eliacupo mostra algumas versões do Yuko junto com o Oppo e a Dama Echo. E na real, o Chip está mais estilo de gladiador do que um Heliotrope que conhecemos. E finalmente chegamos nela, Nora. No jogo Slant Rakfu, ela é mostrada como a única que conseguia aguentar uma carga quantidade de Rakfu. Nora, diferente do que aconteceu com Kyuubi, que usou o Eliacupo, ela ganhou aqui a pelagem branca no seu corpo, fazendo ele entrar no estado Heliotrope superior.
Uma forma que a NC Rockful está bem mais ativa no seu corpo, fazendo ele parecer ainda mais com sua mãe, a Deusa Heliotrope. Mas no caso da Nora, não precisa entrar no estado de Trope superior, porque seu corpo aguentaria uma quantidade bem maior para isso acontecer. Isso capacitaria até uma trapaça. As capacidades do que aconteceu com Yuko. Quanto ele usou os povos heliotrópicos e a pessoa foi uma quantidade de Rockful e equivalente a um planeta, não tem um efeito bem quebrado, que faz ela multiplicar a capacidade de recarga em seu corpo, fazendo ela se multiplicar. Enquanto o Yuko ganhava a inicia de um planeta, uma forma bem mais lenta, em um ritmo que ele conseguia aguentar, Nora aguentaria até mais, e ainda fazia essa quantidade de um planeta se tornar equivalente a uma Via Láctea. Por isso que Nora é a princesa dos Heliotropes, salvadora da grande deusa da vida, rainha do negro mundo, filha da guerra e filha da paz. Temos muitas discussões em relação dos Heliotropes, principalmente como eles já foram representados. No mangá só mostraram que eles são bem pacíficos, ou a maioria deles, que eles são irmãos dos dragões, que eles têm sangue dracônico nas veias deles, e que eles são bem ligados com a mais pura NC Rockful. Em todo a Cosmac, mas isso é muito diferente entre todos eles no anime, mangá e jogo. E poucas semelhanças que eles sempre mostram que são nas três franquias deles. Algo que são completamente diferente entre as três franquias, anime, jogo e mangá, são a forma que eles são mostrados os Heliotropes. Um lado nós temos uma raça que pode ser bem pacífica e bem tranquila com todas as espécies ao seu redor, e outra nós temos o bando de filhos que criam armas de guerra, que empatam com poderes divinos, experimentos que mexem com a lei do tempo e espaço e com a vida, e pior ainda, uma raça que pode ficar muito mais arrogante se ela estiver sempre com sangue de dragão ativo em suas veias. Com um poder destrutivo, mas com mais puro poder destrutivo, que mistura a energia do pai de todos os dragões com o dragão a energia caótica dos Studs. E pior, isso leva em dois modos, uma fúria momentânea ou uma depressão de longo prazo. Algo que já aconteceu muitas vezes com o Jeep e Yuko. A Guarda de Prata foi literalmente um belo tapa na cara para aqueles que conheciam um pouco dos Heliotropes. Diferente dos Heliotropes Rockful Online, que são basicamente vampiros fabulosos e lindos, com um belo batom azul. Então, em geral, a deusa Heliotrope já mostrou que ela tem mais poder do que somente os portais. Igual os outros Heliotropes que apareceram na série. Um deles foi muito usado foi os Heliaculos, olhos chuchus que olham diretamente para o mundo dos 12, e um aprimoramento de Rockful pelos seus cabelos. Mas o foco geral foi somente em dois personagens, Nora e Yuko, um casal mais incestuoso que teve um final feliz e triste ao mesmo tempo. Então, Yuko no começo da Guarda de Prata, ele é um deus semi-desperto, fazendo ele cravar alguma regra ou um acontecimento no mundo dos 12, que vai durar para todos sempre. Mas no caso, Yuko já fez isso e foi na criação dos seus filhos, suas versões e principalmente nesses dois, o Lobo e Deus Rei. E a existência do Yuko já é um problema, então toda a linha do tempo fazendo toda a normalia ser focado nele. Mesmo assim, Yuko ainda segue um dos melhores princípios dos Heliotropes, principalmente para seu casamento, algo que casa a deusa Kra, o Oco e a ATM e muito menos a Kama não mudaram. Foi a parte do casamento dos Heliotropes. Então, igual o que aconteceu com a deusa Heliotrope e o Cães Dragão, eles transam em sincronia, fazendo assim uma harmonia que faz o nascimento dos Heliotropes. Nisso, Yuki e Amalia no final da quarta temporada fazem a mesma coisa. Essa ainda foi simplesmente absurda cinema. É algo triste que essa ação tem duas formas para fazer. Primeira é um casamento de um dos Heliotropes originais, e outra quando um Heliotrope e dragões originais fazem algo igual. No caso da Nora e Finn, eles cometem uma morte juntas, para conseguir voltar à vida juntos novamente.
um ato igual dos seus pais, um fim e também um recomeço. Bem, muito obrigado por chegar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!